E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Galera, tá uma febre aí do Pennywise. Por quê? Porque teve filmes, séries, caramba, e agora todo mundo quer saber do Pennywise. Pô, é Pennywise pra lá, Pennywise pra cá. Então a gente vai ver agora. O Pennywise do livro é nojento. Do livro, a gente Da assistiu. série já foi bem nojento já, cara. Totalmente diferente do filme. E a gente qual canal, amor? Você tá ligado? Bom, antes de iniciar esse vídeo aqui, já deixa aquele like, se inscreva, hype o vídeo, faça qualquer comentário que eu leio todos os comentários. Se desejar, faça parte do Clube do Efeito Casal. Verdade, e boa rapaziada. projeção. Bora. Cara, se você acha que o Pennywise dos filmes já é assustador, nojento e perturbador, então você não faz ideia do que ele é nos livros. Porque, Vixe. sinceramente, o Pennywise criado pelo Stephen King é muito mais doentio do que qualquer coisa que chegou no cinema. Tem coisa ali que não foi adaptada e nem devia ser. Exatamente, mano. Nos livros, o Pennywise não é só um palhaço demoníaco que assusta criança. Ele é uma entidade antiga, cruel, que se alimenta do medo de forma explícita. É um horror muito mais pesado do que os filmes puderam mostrar. No vídeo de hoje, a gente vai expor todas as diferenças entre o Pennywise do livro, dos filmes e da nova série It Bem-vindos a Derry. Tudo que foi cortado ou comparação. simplesmente É. escondido do público. E, mano, o buraco é muito mais embaixo. Bom, eu sou o Eita. Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Cara, vamos lá. A verdade é que o Pennywise dos filmes foi pensado pra funcionar como um vilão de filme, né, mano? Ele aparece, assusta, faz o show dele e pronto. Tem começo, meio e fim. Agora, no livro, a lógica é completamente diferente. O Pennywise não precisa atacar o tempo todo, porque o que ele quer não é só matar, é quebrar a mente da criança antes disso. No livro, ele acompanha os personagens por semanas, às vezes até meses. Ele aparece num reflexo rápido no espelho, numa voz que ninguém mais ouve, numa sombra que some quando você vira o rosto. Tem momentos em que ele literalmente só observa, como no arco do Ben, que sente estar sendo seguido o tempo inteiro, ou da Beverly, que começa a ouvir ruim. risadas e sussurros dentro da própria casa, num ambiente que já é abusivo por si só. E o mais pesado é isso, muitas vezes o Pennywise não faz nada fisicamente, ele deixa a criança viver, mas sempre com aquela sensação de que algo tá errado. O terror vira praticamente rotina, tem criança que no livro já tá mentalmente destruída antes mesmo de morrer. O medo não vem do ataque, vem da certeza que ele vai acontecer, só não agora. E isso é muito mais cruel do que qualquer jump scare que o filme apresenta. E quando que você nojento. compara isso com os filmes, mano, a diferença fica absurda. Porque no cinema, o Pennywise quase sempre funciona assim. Ele aparece, se transforma, dá o susto máximo possível e já parte pro confronto. A cena do Ai. projetor, por exemplo, ou a do banheiro com a Beverly, são impactantes, mas tem uma coisa em comum. Elas se resolvem ali. Acabou a cena, acabou o terror. No livro não, o Pennywise se infiltra na cabeça da criança. O George, antes de morrer, já sente que tem algo errado naquele palhaço, mas não consegue fugir. O medo é construído aos poucos, camada por camada. Já nos filmes, o terror é imediato, mais físico, mais cinematográfico. Funciona pra assustar, claro, mas perde completamente essa tortura psicológica prolongada. O Pennywise dos filmes é um predador rápido. O do livro é um stalker sobrenatural que transforma a infância inteira num inferno antes mesmo de matar. Outra diferença gigantesca e que quem só viu os filmes nem passa perto de entender é como o Pennywise não age sozinho no livro. Porque nos filmes, os adultos são basicamente ausentes, desligados, quase NPCs, tá ligado? Eles não veem, não ouvem, não isso participam. mesmo. Parece que o mal existe só quando o palhaço aparece em cena. Mas no livro, meu amigo, a coisa é muito mais podre. O Pennywise influencia diretamente os adultos de Derry pra não agirem, pra fingirem que não estão vendo nada. A polícia ignora desaparecimento de crianças como se fosse qual foi? rotina. Professores, vizinhos e pais percebem sinais claros de abuso e violência, mas escolhem virar o rosto. Um exemplo pesado disso é o pai da Beverly. Todo mundo sente que tem algo de errado ali. O clima é doentio, sufocante, mas Verdade. ninguém intervém. A cidade inteira entra num estado de negação. E o mais assustador é isso. Todo mundo sabe que tem algo de errado. Só que o Pennywise empurra essa sensação pra debaixo do tapete. Ele não precisa aparecer com presas ou dentes. Ele só precisa garantir que quando uma criança pede ajuda, ninguém vai responder. No livro, fica claro que o Pennywise não é só um monstro que mata. Ele é uma força que transforma uma cidade inteira em cúmplice. Ele cria um ambiente Caramba. onde a violência contra crianças vira normal, onde tragédias são esquecidas rápido demais. Pennywise não mata sozinho, ele usa Derry como arma.
Cara, tem uma cena específica em It que sozinha já deixa essa diferença entre livro e filme escancarada, que é o assassinato do Adrian Mellon, porque muita gente viu It capítulo 2 e achou pesada aquela abertura, mas aquilo ali é só a versão cortada do que realmente acontece no livro. No livro de Stephen King, o Adrian não morre por causa do Pennywise, ele morre por causa das pessoas. O espancamento é muito mais brutal do que foi mostrado, ele é quase morto na frente do namorado, jogado da ponte como se já tivesse morrido. E enquanto ele tá ali agonizando, machucado, sem conseguir se mexer direito, é que o Pennywise aparece, e ele não aparece como um monstro correndo pra matar rápido, ele aparece pra zombar, pra fazer piada, pra seduzir o Adrian com aquela falsa sensação de ajuda, como se dissesse, eu posso acabar com isso pra você. O Pennywise literalmente se alimenta daquele momento de extrema vulnerabilidade, do ódio humano que já destruiu o corpo da vítima. E mano, a morte é lenta, Exato. consciente, cruel e acontece na frente da única pessoa que o amava, que é forçada a assistir sem poder fazer nada. Isso deixa claro que no livro o Pennywise não cria o mal humano. No filme, ele é só mais um vilão abrindo longa. No livro, o Pennywise é um predador oportunista que espera o pior momento possível pra agir. E essa cena do Adrian Mellon fica ainda mais pesada quando você entende de onde ela vem, porque no livro ela não existe só pra chocar, ela é baseada em um assassinato real. E Stephen King se inspirou diretamente no caso do Charlie Howard, um jovem gay que foi espancado por adolescentes homofóbicos e jogado de uma ponte em Bangor em 1984. E quando você lê essa cena sabendo disso, tudo muda de peso. Quando você compara isso em It capítulo 2, dá pra entender porque essa camada é mais pesada, o espancamento é mais curto, menos sufocante, e o Pennywise entra rápido demais, quase assumindo o protagonismo da tragédia. No livro, essa sensação é muito mais desconfortável, porque você entende que aquilo já aconteceu na vida real, que não é fantasia, que não é só terror, sabe? Coisa maior. Outra coisa muito diferente que muda completamente o tom de It é a forma como a coisa se manifesta, porque quem só viu os filmes sai com a sensação de que o Pennywise é basicamente o palhaço assassino, o rosto verdade. definitivo do A mal. visão que eu tinha do It era essa, que era o palhaço. Até entender que ele era um bagulho cósmico lá, bagulho da tartaruga, e os caramba, entendeu? E beleza, Verdade. funciona pro cinema, cria ícone, vira marketing. Mas nos livros, meu amigo, o palhaço é quase um detalhe. Ele é só a forma mais recorrente, não a principal. A coisa se adapta cirurgicamente ao medo de cada criança. Com o Ben, ela Transforma. parece como aquela múmia grotesca da história que ele leu na biblioteca, pingando gosma, se desfazendo aos pedaços. Com o Rich, ela assume a forma de um lobisomem gigantesco, exatamente porque ele cresceu assistindo filmes de monstros na TV. Com o Ed, o terror vem como doenças, infecções, lepra, aquele homem nojento, explorando diretamente a paranoia de contaminação que a própria mãe criou nele. Cada aparição é feita sob medida, como se a coisa estivesse lendo a mente da criança e escolhendo a pior imagem possível. E quando você leva isso pros filmes, dá pra ver o quanto isso foi simplificado. O diretor escolheu centralizar tudo numa imagem só pra criar identidade visual e impacto rápido. Só que com isso, perde aquela sensação do livro de que o medo é pessoal, íntimo, feito sob encomenda, sabe? Nos filmes, você tem um monstro que assusta todo mundo. No livro, você tem um mal que sabe exatamente do que você tem mais medo e vira isso na sua frente. Aqui a gente entra talvez na diferença mais perturbadora de todas pesado. entre o Pennywise do livro e dos filmes, que é quando a coisa nem precisa matar diretamente, ela faz as próprias crianças se destruírem. Porque nos filmes, mesmo tendo aquele grupo do Henry, isso simplesmente não existe desse jeito. No livro, mano, o buraco é muito mais embaixo. O Pennywise influencia crianças a reproduzirem exatamente os abusos que sofrem em casa, como se o mal estivesse se espalhando de dentro pra fora. E o exemplo máximo disso é o Patrick, que talvez seja uma das coisas mais doentias que o Stephen King já escreveu. O Patrick não vira um monstro por causa do Pennywise, ele já é um sociopata infantil que mata animais, sente prazer em ver os outros sofrerem e não tem empatia nenhuma. E o que o Pennywise faz, ele não corrige, não controla, não direciona, ele recompensa. Patrick se sente seguro em Derry justamente porque o mal maior reconhece o mal menor, e a morte dele é cruel e muito simbólica. Ele morre cercado por criaturas grotescas, exatamente como os animais que ele mesmo torturava, consciente de tudo que tá acontecendo, provando do próprio veneno. É o Pennywise alimentando o pior que já existe numa criança. Nos filmes, tudo isso é jogado fora. O Patrick vira só mais um valentão genérico, descartável, sem profundidade, sem horror psicológico. Nos filmes, isso nem sequer foi mencionado, sabe? E isso é o que torna o Pennywise do livro muito
mais assustador. Ele não é só um assassino de crianças, ele é uma força que apodrece a infância por dentro, transformando vítimas em agressores e fazendo Derry gerar seus próprios monstros sem precisar do palhaço aparecer em cena. O problema é a E, cidade mano, pra toda. fechar, talvez temos a diferença mais importante de todas, que é o jeito como cada versão de It encara o fim do Pennywise, porque isso muda completamente o significado do personagem. No livro, o Pennywise nunca é tratado como algo que pode ser derrotado de verdade. Ele sente medo, sim, principalmente quando o Clube dos Perdedores começa a entender as regras do jogo, mas ele não compreende a derrota como um fim. A sensação que o livro deixa é até perturbadora. A coisa pode até ser ferida, enfraquecida, mas ela não pode ser derrotada, tanto que depois da batalha final, Derry simplesmente começa a se dissolver, a cidade é esquecida, os laços se apagam da memória, como se o mal tivesse entrado em hibernação. Não existe catarse, existe um vazio. A ideia de que aquilo pode voltar, ou pior, de que aquilo pode existir em outro lugar, com outra forma, em outra cidade. O mal em It é cíclico, ele não depende só do Pennywise pra existir, e isso torna o final do livro perturbador, porque ele não te dá conforto nenhum, ele te diz basicamente, vocês ganharam por enquanto. Só que pros filmes, o discurso muda completamente. Em It capítulo 2, o Pennywise é humilhado, encolhido, reduzido a uma criatura patética que implora pela própria vida antes de morrer. É um final fechado, direto, quase perfeito. O mal é vencido, os personagens seguem em frente. Nós saímos do filme aliviados. Funciona como espetáculo, claro, mas transforma uma entidade cósmica num vilão descartável. E a série It Bem-vindos a Derry entra pra provar isso. O Pennywise sabe que vai ser derrotado. Na cena do episódio final, quando ele aparece preparando o terreno décadas antes dos eventos do filme, fica claro que ele entende que vai ser derrotado pelo Clube dos Otários. E é justamente aí que o livro se separa de vez dessas versões, porque no livro o Pennywise entende que aquele ciclo vai acabar, que aquelas crianças, especificamente aquelas, vão conseguir enfrentá-lo, mas isso nunca é tratado como um fim do mal, é só o fim de uma rodada. No fim, é por isso que o Pennywise dos livros é infinitamente mais perturbador do que qualquer adaptação pro cinema ou streaming. Ele não depende de jumpscare, não depende de cena impactante, não depende nem de aparecer, ele age no tempo, na mente, no suspense. O Pennywise do livro não termina quando os créditos sobem, ele fica com você, e quando uma história de terror começa a se confundir com a realidade, ela deixa de ser só entretenimento e vira algo realmente perturbador. Caracas, mano. Mas esse foi o vídeo de Só hoje, de a gente lembrar, já espera me que você perturbou tenha aqui. gostado, e se curtiu nossa análise, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você sabia dessas diferenças. Exatamente, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera! Mano, eu fiquei até quieto no vídeo, velho. Pô, vocês viram aí, mano, eu até fiquei um pouco quieto aí durante o vídeo, porque... Cara, os caras explicam tão bem, mano. Estávamos recebendo aulas. É, mano, que eu fiquei aqui, cara, tentando prestar atenção ali, pô, porque ficou da hora demais isso aqui, cara. Gostei do coisa, gostei da série, gostei dos filmes também, mas a série abriu um leque gigantesco, abriu nossa mente pra entender um pouco mais o que é o It, né? Verdade, gostei bastante da análise dos dois e principalmente essa análise dos filmes, séries com o livro. E que o livro tem algumas coisas diferentes da série. Sim. E provavelmente deve dar mais medo do que a gente assistir e a gente imaginar que ele continua ali, que ele nunca vai embora, que vão tentar matar o cara, mas ele sempre volta. E em relação à série, o que tu achou? Tu assistiu? Eu gostei. Vou te falar, o primeiro episódio me deixou intrigado, aí o segundo mais ou menos ali, porque eu ainda fui assistir a série ainda com a cabeça só no palhaço. Então, tipo assim, cadê o It? Cadê o It? Mas, pô, Ele só foi aparecer lá no quinto episódio. Quinto episódio, demorou. Mas eles foram construindo, foram mostrando o que era o It, como ele agia, como ele trabalhava. Aí sim a série foi, né, ficando legal na minha mente, não porque o It apareceu, mas porque eu consegui entender de fato como ele age, certo? Verdade. Bom, eu gostei também bastante da série que a gente terminou de assistir. E eu achei que algumas cenas foram bastante impactantes, com morte de criança, verdade. que isso realmente é bem impactante pra gente que assiste. E Rich. a perca de alguns personagens também, assim, foi bem triste. Mas a conclusão aí dos últimos episódios da série foi bem emocionante, eu recomendo assistir. Verdade. O link do vídeo original tá na descrição, se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.